Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. No debate de hoje, a pauta é fake news. Em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, notícias falsas têm circulado pela internet e, inclusive, atrapalhado o trabalho para ajudar os atingidos pelas enchentes aqui no estado. Inclusive, essa desinformação tem mobilizado até a investigação da Polícia Civil e, inclusive, também o governo federal a poder unir esforços, inclusive para cobrar das Big Techs como Google, Kawaii, TikTok e outras empresas desse ramo para tomarem medidas para combater as fake news. Para a gente poder hoje entender um pouco mais sobre esse contexto, o que a gente pode fazer enquanto jornalistas, sociedade também, para poder cobrar e ainda mais conscientizar a população sobre esse compartilhamento das notícias falsas, a gente recebe hoje aqui nos estúdios a Thaís Saibit. Ela é jornalista, pesquisadora e também professora da Unicinos. Também se junta ao nosso debate o Mário Huygens. Ele é defensor público e também presidente da Associação das Defensoras e também defensores públicos aqui do Rio Grande do Sul. E também a Laura Glier. Ela é jornalista, assessora de imprensa, professora e também diretora universitária da ARI. Queridos, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje para falar novamente sobre, infelizmente, esse assunto, porque a gente viu novamente pipocar aí nessa tragédia, novamente, notícias falsas. Mas antes de tudo, preciso perguntar, como é que vocês estão em meio aí a essa tragédia, trabalhando, inclusive, na comunicação? Thaís, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar com vocês. Eu costumo dizer que ninguém está bem nesse momento, né? É impossível alguém no Rio Grande do Sul que não esteja afetado, mesmo que seja psicologicamente, né? Que não tenha perdido nada material, não tenha nenhum familiar diretamente atingido. Nós todos estamos atingidos, né? E trabalhando, então, pessoalmente, não tive problemas, né, estruturais, materiais na minha família, está todo mundo em segurança. Mas o ambiente, né, nos causa essa comoção, essa ansiedade, né, essa sensação de que quando será que isso vai ficar bem, né? Então isso não deixa ninguém tranquilo nesse momento. E claro, trabalhando com informação ainda mais complicado, né, com esse ambiente aí de desinformação. Pois é, Mário, e você, como é que você está? Olá, Felipe, Thaís, Laura, todas as telespectadoras, telespectadores, agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir aqui conversar com pessoas tão qualificadas sobre essa temática tão importante e, da mesma forma, é uma tristeza muito profunda. Também, pessoalmente, tive a sorte de não ter sido diretamente atingido, nem familiares, mas com um sofrimento muito grande, né, pelas pessoas com as quais nós trabalhamos diariamente, seja as pessoas que são usuárias do Serviço de Defensoria Pública, colegas, servidoras, servidores, nossos estagiários, né? Com tantas vidas que aí foram perdidas, tanta destruição, como símbolos aqui do nosso estado, nosso centro histórico de Porto Alegre, todo o bairro Maitá, nossos estádios de futebol que estão tão conectados com a nossa afetividade. Eu sou gremista, frequentador da arena, então tem também, em meio a tudo isso, eu gosto daquela frase que eu não vou recordar o nome, não vou dizer o nome falso por causa das fake news, que dizia que futebol é o assunto mais importante dentre os não importantes, né? Mas está muito conectado com a nossa afetividade e também as cidades, né, do meu coração. Eu sou pelotense, morei por 6 anos em São Leopoldo e hoje estou em Porto Alegre. Então são 3 cidades, Pelotas extremamente afetada nesse momento. São Leopoldo ficou absolutamente embaixo d'água, então assim num luto profundo aí desde o início desses episódios. Luto é uma palavra incomum, a gente pode dizer, né, Laura? E o luto tem variadas formas e fases também. Como é que você está? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. O luto, eu acho que nós todos estamos vivendo, né? É uma outra forma de luto
e eu fui impactada, não diretamente, mas fui impactada. A minha casa, a minha residência está no ponto mais alto da cidade, mas eu fiquei ilhada, porque é o bairro Menino Deus, né? Então eu acompanhei o Hospital Mãe de Deus sendo evacuado, toda aquela situação. O apartamento dos meus falecidos pais, que a gente até fica pensando, né, que bom que foram poupados disso, fica no 4º distrito, num apartamento térreo, né, que foi totalmente alagado também. E o meu principal cliente de assessoria na minha atividade profissional também foi impactado, que é um sindicato que funciona no edifício Formac, ali na Leonardo Truda, do lado do muro praticamente, né? E nós não temos previsão de quando vamos poder voltar, né? Um sindicato da área da saúde, elas também, eu digo elas porque são as enfermeiras, né? Elas também estão ali bem envolvidas diretamente com toda essa situação. E nós estamos trabalhando remoto e sem previsão de voltar para a nossa sede, né? Porque toda a casa de máquinas, tudo foi comprometido. E como disse, né, aqui os colegas, eu realmente também estou enlutada por tudo que eu vejo, né, nas minhas, na nossa área de atuação, aí, pelos bairros de Porto Alegre, pelas pessoas amigas. Ajudei no resgate de algumas pessoas, né, do Maitá e de outros bairros. Eu sou filha do 4º distrito, então tenho muitos amigos ainda que moram naquela região. E em Guaíba também, Eldorado, enfim, é muito triste, né? Eu acho que a gente não está bem. A gente tem que estar bem, tem que estar forte para ajudar os outros, mas a gente não está bem. É uma construção que vai ser longa aí. Bom, infelizmente, em meio a isso tudo, que dificulta justamente também essa reconstrução e até o trabalho para ajudar as pessoas, notícias falsas circulando novamente pela internet. Thaís, tu que pesquisa esse assunto já há um bom tempo, parece que a gente vem, às vezes, de momentos em que cresce, diminui. A pandemia, a gente viu, teve um exemplo aí triste, volta agora com essa tragédia. Que explicação que a gente pode dar para isso surgir em meio a um momento tão triste como esse? Na verdade, as crises intensificam a desinformação, sempre. Né? Então, se a gente pensar, inclusive, fora, né, do país, a gente teve aí, e está tendo, né, 2 conflitos armados, guerras internacionalmente falando, então pensando, né, que a desinformação é um problema global, ela não é um problema do Brasil. Né? Então, se a gente pensar, sempre que eclode uma crise, seja um conflito armado, seja uma crise sanitária, seja uma emergência climática, seja uma eleição, né, que sempre é um momento ali de disputa, de incerteza, de uma expectativa de mudança, enfim, e de polarização também, porque envolve os interesses políticos, ideológicos e tudo isso misturado. Então, as crises, elas, historicamente, elas potencializam a desinformação, porque a informação é um elemento, né, como que a gente poderia dizer, de disputa, né, nesses processos todos. E esse episódio, né, especificamente, a gente pode pensar também que essa crise ela é justamente de informação, também. Né? Não se trata de colocar a desinformação acima dos estragos, desses problemas todos, dos símbolos que vão embora, das cidades que vão embora, das vidas que vão embora, não se trata disso. Mas no momento em que a gente tem os próprios agentes públicos perdidos por falta de informação ou porque até mesmo caem em boatos que circulam por aí e acabam informando de forma equivocada, não passam a segurança, não passam a confiança para os cidadãos de como que eles devem agir, como que eles devem se proteger. Nesses espaços entra a desinformação. E existem vários interesses nesse processo, políticos, econômicos também. A gente viu aí influenciadores digitais crescendo os números de seguidores à base de desinformação sobre a enchente, à base de sensacionalismo. Então, às vezes, a gente pode se perguntar, por que compartilhar um vídeo de uma outra enchente num outro país e dizer que é daqui? Existem mecanismos, né, essa estrutura dos algoritmos, que eles favorecem o engajamento, favorecem as visualizações, enfim, essa distribuição. Então, é uma oportunidade também econômica. Por mais cruel que seja a gente falar isso, é preciso considerar isso também. É uma oportunidade também econômica. E aí, no lado de cá, né, a gente que está precisando de informação, esse tipo de imagem, esse tipo de apelo, ele aumenta a ansiedade, ele aumenta
o emocional, né, ele potencializa o sofrimento, porque a gente vai estar sendo exposto, está fora de contexto, não é daqui, não é desse momento, mas a gente está sendo exposto àquilo num ambiente em que nós estamos inseguros, nós não sabemos, né, para onde ir, como se informar. Então, é um conjunto de fatores, né, de como funcionam essas estruturas, as redes, as plataformas, que envolve o negócio, que envolve também interesses políticos, muitas vezes, descredibilizar as instituições, descredibilizar as pessoas que estão no poder por outros motivos, e a necessidade individual de um conforto. A informação, ela deveria ser um conforto nesse momento. A gente quer alguém que nos diga o que fazer. E aí, quando a gente está indo para um caminho e alguém deturpa aquele caminho, não, peraí, tem golpe do Pix, então eu não vou dar Pix. Não, peraí, estão desviando, não estão deixando passar os caminhões com doação, então eu não vou doar. Então a gente começa a atrapalhar o sistema mais do que qualquer outra coisa, né? Então a gente tem essa lacuna aí que prejudica, né? Me chamou a atenção na tua fala, Laura, o que a Thaís trouxe sobre, inclusive, os agentes públicos e se enredarem nessa teia das fake news e passar informação errada. Segundo os especialistas, um dos meios aí das redes que mais circula fake news é o WhatsApp. E a gente pode ver uma problemática gigantesca aí, até em outros momentos que eu já pude presenciar, da dificuldade que há ali dessa notícia chegar, a pessoa não clica para ver de onde, só lê o título. A gente vê vários problemas aí que até a gente poderia conversar com as operadoras de internet celular para poder tentar fazer alguma coisa nesse sentido também, porque tem operadoras em que a internet está liberada no WhatsApp. Como é que, para vocês, né, esse desafio se impõe ainda mais para tentar, assessoria de imprensa, né, teu trabalho, ajudar esse agente público a poder passar essa verdade, né? É difícil também mobilizar quando ele está com essa emoção aflorada, né? A fonte tem um papel fundamental, porque ela é produtora de conteúdo hoje, né? E a imprensa se alimenta muito do trabalho que é produzido pelas assessorias, e esse trabalho também precisa ter uma pré-apuração, uma checagem adequada, né? E lá na ARI nós lançamos uma campanha que eu acho que é bem importante a gente levar isso para o conhecimento da sociedade. Na ARI é uma associação de jornalistas, mas a campanha ela é para a sociedade, duvide, né? Porque a gente sabe que, a Thaís sabe muito bem isso, existem algumas etapas do fact-checking, né? Que a sociedade muitas vezes não conhece, não tem, não é nem papel dela saber tudo isso, esse passo a passo, né? Existe um campo de estudo hoje em relação a isso, e nós temos que cada vez mais trabalhar para educar, né? Para fazer um letramento das pessoas para um uso responsável da mídia. E valoriza o jornalismo profissional também. Isso eu acho que é bem importante, né? Onde há um rigor, via de regra, né? Não vou dizer que não existam excessos na imprensa, não existam erros, a imprensa erra também, mas existe uma técnica, né? Uma metodologia de trabalho, de apuração, de checagem. Então, o que nós estamos convidando a sociedade, através dessa campanha que a ARI lançou agora, inclusive foi antes de acontecer tudo isso, né? Ela veio meio que a calhar até nesse momento, que é a campanha do Vide, né? Do Vide, antes de sair compartilhando no WhatsApp, eu tenho uma tia que todos os dias me manda, né? Eu até já cansei de dizer para ela, tia, não manda, porque do Vide, questione, né? Verifique qual é a fonte, de onde está vindo essa informação, se existe uma apuração por trás, se é realmente uma imagem do Rio Grande do Sul, ou qual a intencionalidade. Esses dias eu estava num grupo de empreendedores que eu participo e as pessoas propagando sobre a questão do arroz, né? E nitidamente era para causar pânico nas pessoas, né? E que intencionalidade tem por trás? Será que nós temos ali atrás alguém querendo defender seus interesses, como a Thaís disse? Então eu acho que essa questão das fontes, ela é uma responsabilidade tão grande quanto de quem está produzindo conteúdo. E a sociedade tem que, o caminho de tudo é a educação, né? Eu acho que a gente tem, acho não, né? A gente vai ter um trabalho mais desafiador ainda, porque eu fico pensando, a gente pode falar daqui a pouco sobre o trabalho de checagem, o quanto os jornalistas têm que trabalhar ainda mais para essa informação. Claro que hoje a gente tem agências de checagem que jornalistas trabalham só para fazer isso, só para fazer a checagem. Mário, mas vocês, né, da associação, junto com outras classes da justiça, se uniram para fazer um manifesto realmente, né?
para alertar a população, a justiça sendo parceira também disso. O que preocupa vocês nisso tudo? Bom, eu acho que a gente precisa ir longe de querer entrar em questões acadêmicas aqui, mas pensar qual é o papel das carreiras jurídicas, das carreiras de Estado nesse segmento. E veja, quando a gente fala em democracia, é importante que a gente possa fazer um recorte de compreender a democracia, não apenas no aspecto formal, mas especialmente no aspecto material. E o sistema de justiça é construído por carreiras que têm funções distintas, mas que se complementam justamente para dar essa base, essa estrutura. E vejam só, são carreiras que não são ocupadas, regras gerais, salvo os tribunais superiores, né, de forma eletiva. São carreiras que são alcançadas através de concurso público. Então, são carreiras de Estado, que não são carreiras de governo. Isso é um ponto muito importante que precisa ser esclarecido. E todas essas carreiras têm por função, por missão constitucional, dentro da sua perspectiva, a defesa dessa democracia em sentido material. Um dos pressupostos de uma democracia em sentido material é a circulação confiável de informações. E aí entra um aspecto que eu acho que é muito importante, a gente está tentando trazer dentro desse segmento, que é a parte, especialmente a parte mais jurídica e política, é a compreensão talvez de um ponto que facilita a circulação das fake news, que é o aspecto da compreensão de... Porque se a gente for trabalhar com o conceito de verdade, né, um conceito extremamente problemático, né? Eu sou das ciências criminais, então a gente tem toda uma contestação a esses conceitos, mas quando a gente fala em fake news, se a gente for pensar na tradução livre, a gente está falando de notícia falsa, e não é exatamente esse o ponto. O ponto mais sensível seria, e por favor me corrija se eu estiver errado, uma leitura que eu fiz sobre a tradução interpretada mais condizente com o termo seria notícia fraudulenta. Então, veja, o Poder Judiciário tem, então, por função primordial, defender a democracia, ainda que, eventualmente, essa defesa da democracia se dê na defesa dos direitos fundamentais das pessoas, ainda que tenha que tomar decisões, e veja só a importância disso, decisões que sejam contrárias ao interesse pontual, momentâneo da maioria da população, talvez da grande maioria da população, justamente para defender a base, o núcleo duro desses direitos fundamentais. Então, o Ministério Público, dentro dessa estrutura, tem uma série de funções, dentre elas a função de fazer a persecução penal. A Defensoria Pública, por sua vez, tem a função de dar o acesso à justiça e levar direitos a todas as pessoas, mas também o direito coletivo de defender, está na Constituição Federal, defender, promover, é instrumento do regime democrático. Então, e a Procuradoria do Estado tem por função defender o ente público, o Estado. Então, veja, você tem ali diversos segmentos de carreiras de Estado que não são de governo, que não são ligadas a partidos políticos, porque é uma outra parte do sistema democrático e que estão extremamente engajadas aí a partir das suas associações, da união dessas 4 associações, em fazer esse combate, em fazer uma campanha educativa, elucidativa e também trazendo essas distinções e a explanação sobre as possíveis responsabilidades jurídicas. E a gente precisa falar sobre isso, sobre responsabilização. E até que ponto, e aí por isso a importância de fazer esse recorte. Olha, a questão central não é nem se a notícia é falsa, a questão é se era uma notícia fraudulenta. Pois é, não querendo te cortar, já finalizou, falaste essa responsabilização. Isso é algo que a gente não tem aqui no Brasil. Existem algumas questões jurídicas que podem ser colocadas ali, depois tu pode explicar para a gente melhor, mas tipificar isso, não, até a gente tem um projeto de lei que está para ser apreciado aí, muito polêmico, inclusive não chegou na pauta de votação do Congresso, Thaís, porque isso fica mais fácil para as pessoas seguirem fazendo isso, porque as próprias empresas como o Google, existem alguns mecanismos próprios ali, mas eles são muito frágeis, porque eles ainda dominam realmente. Sim, são as próprias plataformas que fazem as suas regras, né? As regras da comunidade.
Então, é complicado. Eu só queria aproveitar o gancho e dizer que verdade é um conceito complicado também no jornalismo. A gente não assume, né, essa posição de nós temos a voz da verdade. O que existe, como a Laura falou, é procedimento, existe método. Então, quando a gente fala, por isso que a gente também evita falar fake news, embora no popular todo mundo fale fake news. A gente fala em desinformação. Sim. Porque é isso, muitas vezes é uma informação sem contexto, é uma informação mal apurada, é uma informação mal contada, que ela tem elementos concretos que se confirmam e outros não. Então, é muito mais simples quando alguém, e aí já vou chegar na responsabilização para fazer essa dualidade entre o influenciador digital, que é a grande voz hoje, e os agentes públicos muitas vezes agem como influenciadores digitais, e o jornalista. A diferença é o procedimento, a diferença é o método. É muito mais fácil eu pegar lá uma imagem que ela existe, porque aconteceu, porque tem um determinado momento em que a PRF ou a PRE, ela aborda um caminhão para fazer uma fiscalização de rotina, como acontece todos os dias. Ela não está querendo barrar a doação de chegar no Rio Grande do Sul. Mas a gente viu, inclusive, depois se confirmou, bom, aí não vai fiscalizar caminhão nenhum, e aí passa tudo também, né? Não, é doação para o Rio Grande do Sul. Aí o direito aqui pode falar melhor sobre isso, não dá, né? Então, claro, existe uma abordagem, aconteceu uma abordagem. Num primeiro momento, como eu falei, essa crise ela também é de comunicação entre os entes, porque aí eu tenho que casar a ANTT, que é uma entidade federal, com os interesses do Rio Grande do Sul, que tem o seu governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem os municípios, com o governo de Santa Catarina, que é a nossa próxima divisa, para que todo mundo entre num acordo de não vamos multar, vamos fiscalizar, vamos ver se o peso está em dia, mas não vamos multar. Então, claro, acontecem multas nesse meio tempo, até a informação correta chegar lá na ponta, acontece uma abordagem, porque ela tem que acontecer, e aí um influenciador vai lá e diz, olha só, estão barrando, estão impedindo de chegar as doações no Rio Grande do Sul. Então, veja como realmente não é fraudulento mesmo. Não é questão de verdade e de mentira necessariamente. É um fragmento do real. Tem fatos que aconteceram, mas a gente precisa contextualizar. O trabalho do jornalista é fazer essa contextualização. E aí, por isso, o fact-checking é muito mais difícil. Então, muitas vezes a gente se bate, às vezes passa horas, dias até a gente assumir uma postura de dizer, não, isso aqui a gente vai ter que desmentir ou contextualizar, porque é difícil. Produzir desinformação é muito fácil e essa pessoa não é responsabilizada, porque ela não está dentro de uma estrutura. Então, num veículo jornalístico, o veículo tem responsabilidade, o jornalista tem responsabilidade, até por princípios éticos também da profissão. Então, existe uma responsabilização, mesmo que não tenha uma responsabilização jurídica institucional. Dentro das plataformas não existe. As plataformas fazem suas regras e eu tenho a minha liberdade de expressão. E aí, esse é o ponto da discussão dos PLs, né, que estão aí, que não vão para frente, e de como que a gente vai regular. Porque existe essa ideia de que não vão nos censurar. Não, não é sobre isso. Agora, a gente precisa responsabilizar. Tu vai ter tua liberdade de expressão, mas tu também vai ter que assumir as consequências da liberdade que tu tem, como em qualquer outra área da nossa vida. Então, essa é a questão delicada, assim, de discutir a desinformação, né? Mas muito fundamental entender isso, que não é sobre quem tem a palavra da verdade, né? Verdade é um conceito complexo e as coisas precisam de mais contexto na maior parte do tempo para que a gente consiga ter a informação correta, a informação confiável. Não é tão rápido assim, não é tão simples assim, né? Como faz parecer esse tipo de conteúdo que circula e viraliza muito rápido e atrapalha, como tu mencionaste, né? Porque existem, a gente está falando sobre erros, né? Erros acontecem. Mas quando isso é proposital, uma mentira espalhada de forma proposital, a gente vê aí que o buraco é muito mais embaixo. A gente fala aí dos interesses, né, que tem por trás. E aí fica muito mais difícil ainda porque a sociedade muitas vezes lê aquilo como verdade. E aí, assim, eu fico pensando, Laura, como desconstruir isso nas pessoas, né? A gente está falando de verdade, o que é verdade para essas pessoas? Como elas podem acreditar? Porque muitas vezes, lendo o que está no jornal, elas mesmo assim preferem acreditar no que chegou no WhatsApp do que está dando no jornal. Ou até mais ainda, elas deixam de acompanhar pela grande mídia. Eu tenho pessoas conhecidas que hoje não se informam mais pela grande mídia, se informam apenas por esses canais paralelos. E isso é extremamente perigoso, porque esses influenciadores, como disse a Thaís, não têm essa responsabilidade. Primeiro, não tem método
E aí eu estudei crises no meu doutorado e concordo plenamente com a Thaís na questão de que essas crises propiciam a desinformação, porque, em geral, há um fragmento do real que é puxado e, em cima desse fragmento do real, ele vai ser aumentado, ou ele vai ser minimizado, ou até vai haver omissão, que é o que passa mais despercebido pela sociedade, quando fatos são omitidos, né? A questão é toda educação, né? E voltar a valorizar o trabalho da imprensa. Houve um trabalho que começou na pandemia e na pandemia eu acho que foi extremamente importante como a imprensa se uniu para trazer a informação, trazer o consórcio de veículos, trazendo números, trazendo a questão da evolução dos dados, né, da Covid no Brasil, para credibilizar a imprensa, né? Nosso trabalho na ARI também é isso, é valorizar o papel do jornalista, essa checagem, essa apuração, não que nós sejamos o quarto poder, né? Como se diz, não é isso, a imprensa erra, a imprensa pode errar, sim, mas nós temos método para trazer isso para a sociedade. Então é importante novamente credibilizar a imprensa. Houve um trabalho muito sistemático de desconstruir a imprensa nos últimos anos. E vai ser difícil, eu acho que é um trabalho árduo de fazer com que parcela da sociedade compreenda, consiga distinguir o joio do trigo, né? Isso vai ser um trabalho muito de gerações, eu acredito, né? Mas esses PLs, todas essas questões já estão trazendo à tona isso, estão provocando essa discussão. E uma responsabilização jurídica seria muito bem-vinda, né? Porque essas pessoas não têm compromisso, muitas vezes, com a verdade, né? Elas largam um vídeo, um fragmento, e os resultados são devastadores. E né? fica mais desafiador com a inteligência artificial agora, em que a gente viu agora empresários aí usando o rosto, com a voz sendo manipulada. Mais difícil ainda para poder chegar nesses criminosos. Hoje, Mário, que tipo de punição existe? A gente consegue punir alguém que espalha fake news? Bom, primeiro, aproveitando esse contexto e como é interessante a gente dialogar com áreas, né, que tem uma importante interlocução, mas que partem de avaliações distintas, né? E aqui uma questão da linguagem que eu acho que é bastante importante a gente pensar em responsabilização, não necessariamente na questão da punição que remete para um viés criminal. Por quê? Existem diversas esferas dentro do direito. E aqui, se a gente for pensar, talvez uma dificuldade que a gente possua seja até da compreensão em geral da sociedade de saber que já existem mecanismos jurídicos para a responsabilização. A nossa Constituição Federal, ela traz uma série de pressupostos, inclusive de que não há direitos absolutos. E o nosso sistema, ele não permite a censura, mas ele permite a responsabilização por absolutamente toda e qualquer manifestação, publicação ou até mesmo remessa de informações. Então, essa discussão acerca dos projetos de lei que estão em debate e que buscam uma regulamentação mais específica de algumas questões de redes sociais, ela não prejudica a utilização do arcabouço jurídico que nós já temos para responsabilizar. E essa responsabilização ela pode se dar em diversos níveis. Claro que a gente tem o problema dessas comunidades que buscam esse ataque. E aí eu acho que educação é uma pontinha do problema, eu acho que tem muito mais uma questão de interesse real em descredibilizar instituições, sejam instituições públicas de Estado, carreiras de Estado, imprensa oficial, jornalistas, né? E isso tem uma lógica, né? Isso tem um motivo por trás de toda essa estrutura. Mas se a gente for pensar hoje, juridicamente, eu acho que é importante que a gente faça um recorte sobre os níveis de responsabilização. Tá? Quando a gente está falando, e vocês estão utilizando esse termo desinformação, acho que é um termo super preciso, se a gente está falando na produção de uma notícia, produção fraudulenta de uma notícia, ou se a gente for usar um conceito do direito civil, uma utilização de uma construção em má fé, quer dizer, eu sei que essa notícia é falsa, estou produzindo. Aí eu tenho dolo, eu tenho intenção, eu tenho um nível de responsabilização muito mais elevado.
essa nossa campanha não vai atingir essas pessoas ou esses grupos que eventualmente estão fazendo isso com interesses, e também acho que não é a partir da lógica educativa. Mas a educação, ela pode alcançar um grupo muito importante, que é o grupo que dissemina essas informações. E aí a gente tem a grande massa que, contaminada por esse discurso, acaba disseminando uma informação e fazendo dando esse dimensionamento a partir justamente da utilização das redes sociais. E aí é importante a compreensão de que essa responsabilização, é claro que quem está disseminando, acreditando de fato que essa notícia é falsa, ou pelo menos não duvidando, ou no mínimo não sabendo que ela é uma notícia fraudulenta, que ela é um ato de desinformação, essa pessoa também pode ser responsabilizada, ainda que não criminalmente, mas pode ser sim responsabilizada pelas consequências desse seu ato de desinformação. Então aí é o ponto central no campo jurídico, e a gente precisa, ter essa compreensão. Eu trabalho muito com comunicação também na associação, com política e com direito. Eu acho que são três campos interessantes de atuação. E são 3 campos que têm tempos muito diferentes. Essa questão da checagem, por exemplo, no jornalismo, ela tem um tempo. No direito, a gente precisa ter para responsabilização uma coisa chamada contraditório. E às vezes, claro, a gente utiliza muito, a imprensa noticia muito decisões com base em decisões liminares. São decisões precárias, que podem ser alteradas no curso do tempo, porque o direito ele tem essa questão, quer dizer, a decisão liminar é uma decisão tomada pelo juiz sem o conhecimento profundo, vertical dos fatos, porque isso leva muito tempo no direito, a gente precisa do contraditório. E aí, até que a gente tenha uma responsabilização de fato jurídica definitiva, o tempo da comunicação, bom, já nem dá mais... Ainda mais que a gente está falando de internet. A gente está falando de internet. Eu poderia pegar o gancho, porque aí quando eu falo também dessa, eu entendo minimamente, claro, não sou especialista em direito, essa diferença da responsabilização, mas aí quando a gente pensa nas plataformas é que é o ponto. Porque o jornalismo... O jornalista, ele em si é responsável como pessoa física, né, pelo que ele publica, mas institucionalmente também o veículo para o qual a gente trabalha tem uma responsabilidade. A plataforma não tem responsabilidade nenhuma. Então, a gente tem filtros dentro da produção profissional de jornalismo, da produção profissional de informação, né, que alguns vão dizer, é autocensura. Mas existem filtros, existem cuidados. Então, a gente não publica irresponsavelmente porque existe esse cuidado. Eu, na plataforma, sou eu. A plataforma não é entendida como um ente responsável por aquilo que circula dentro da sua plataforma. Afinal de contas, ela é só uma plataforma. Mas ela não é só uma plataforma. Por isso que eu acho que parte dessa educação, e tenho trabalhado muito isso nas pesquisas e nas formações que eu dou, enfim, uma parte dessa educação que a gente chama midiática é entender como funcionam os meios que a gente usa. A plataforma não é neutra. Ela não é só uma plataforma. Existem os algoritmos, existe toda uma lógica ali de estruturação dessa recomendação, de como ela funciona. Então, ela precisa, quando a gente fala de regular, a gente não quer regular o direito de ninguém dizer o que quer dizer. Quando a gente fala em regular, o ente da regulação são as plataformas. É como que funciona esse modelo de negócio. É como que a gente vai tratar sobre o impulsionamento da desinformação, por exemplo, que entram as lógicas econômicas que eu falei, além das consequências do que já saiu por aí. Então, era um pontinho assim que acho que fica, às vezes parece que, não, tá lá, como se fosse o ar que a gente respira. Não é neutro. Existe um sistema que favorece essa circulação. Sistema, e eu fico também preocupado também de trazer muito para o público também essa responsabilidade claro que tem que ter também essa análise da sociedade de perceber o que é falso ou não, mas a responsabilidade tem que vir dessas grandes empresas também, né, Laura? Sem dúvida, das plataformas, como a Thaís disse, porque essas plataformas são cidadãos que estão ali postando seus conteúdos e compartilhando com outras pessoas. Mas quando eu me refiro à educação, eu queria voltar um pouquinho ao tema da educação, Eu concordo contigo, a questão da educação, ela é desse cidadão que compartilha, que muitas vezes é uma pessoa de uma outra geração, que inclusive, como que ele duvida de algo que chega no celular dele? Aquilo para ele é uma informação que está posta. Por isso é tão importante, eu digo que é um trabalho de gerações, que a gente mude na educação básica, que a gente
da mesma forma que tem educação financeira, educação sexual, que se tem educação ambiental, né? Se tem a educação midiática, né? Que essas crianças e jovens comecem a questionar mais, a usar, até porque a plataforma que eles vão usar provavelmente não vai ser nada disso que a gente também usa, né? A forma como eles vão consumir informação vai ser outra. Mas o que fazer com essas pessoas em idade adulta e idade até adulto sênior, né, que estão fazendo esse compartilhamento? Porque o produtor de conteúdo, de fato, né, o produtor de conteúdo, a gente sabe que ele tem uma intencionalidade e que ela normalmente é desinformar para criar o caos, para potencializar ou para se favorecer, né? Porque, afinal de contas, também, Mara, a gente está falando de salvar vidas também. Claro. E muitas dessas informações podem prejudicar severamente. Falando de crime também. Por isso que a gente está falando sobre responsabilização de resultado. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente precisa ter a compreensão de que a responsabilização, e aí, claro, o direito penal ele tem outras premissas, e aí a questão da intencionalidade, do dolo, da consciência, ele vai ser muito importante. Mas se a gente estiver falando de outras áreas do direito, como o direito civil, o próprio direito administrativo, você pode ter uma responsabilização ainda que sem a intenção. Então, esse ponto é um ponto importante. Agora, de fato, nós temos hoje uma crise jurídica em relação à responsabilização das plataformas. E aí entra um aspecto que traz uma série de interesses internacionais, ou melhor, transnacionais, porque se a gente for observar dentro da perspectiva do direito, o direito ele é construído, e é importante que assim o seja. Não estamos aqui fazendo uma crítica à construção do direito, porque o direito ele precisa de um amadurecimento, as alterações jurídicas, legislativas, elas precisam de uma discussão. Agora, o direito ele é trabalhado em cima da perspectiva de nacionalidade, da perspectiva de fronteira. E a internet começa a fazer a ruptura dessas fronteiras. Quando a gente chega no boom, na grande explosão das redes sociais, a gente tem uma crise muito intensa de como que a gente vai responsabilizar. E eu vou recordar de um caso aqui, que foi quando caiu a ficha de que isso ia começar a acontecer. Isso foi lá em 2013. Dos meus primeiros atendimentos, eu atendi uma pessoa que tinha tido expostos vídeos íntimos em um site, não era nem rede social ainda, um site. E esse site não era hospedado no Brasil, era hospedado nos Estados Unidos, onde a regulamentação é muito mais... Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de buscar responsabilização. Claro, eu conseguia responsabilizar a pessoa que disseminou esse conteúdo, sim, mas aí na perspectiva da punição, da responsabilização civil, da indenização, mas resolver aquele problema demandava uma outra questão de algo que tinha feito. Quer dizer, você tem algo produzido e regido por uma outra forma de direito, mas que gera efeitos aqui no nosso país. Então, essa lógica, e aí quando você trabalha com a ideia da regulamentação, se tem uma resistência muito grande, é compreensível que se tenha a qualquer limitação nessa circulação das informações, mas você tem uma crise jurídica real sobre como que você responsabiliza esses entes que rompem essa barreira de nacionalidade. E especialmente essa barreira da unicidade, quer dizer, não estamos mais falando aquilo que nós estudávamos lá em geografia das empresas transnacionais, mas que tem uma personalidade, você consegue identificar. Não, a gente está falando de plataformas que se baseiam muito na produção, é claro que incentivo, é claro que influenciam com a questão algorítmica. Eu acho que a chave está nesse ponto. Tem como chegar lá. Agora, o interesse político, o interesse econômico e o nível de poder que há por trás dessa lógica e que influencia em toda a política de todos os países. Não estou falando aqui dos países do antigo Sul ou do antigo Terceiro Mundo ou Latino. Não, influencia em toda a política internacional de todos os países democráticos, né? E aí, bom, a gente vai ter que fazer uma digressão e uma avaliação. Eu acho que não tem como pensar nisso sem mergulhar fundo em neoliberalismo e pensar em como que ele foi implementado em democracias. Eu sempre acho que isso começa
naquela campanha da Thatcher, depois do Reagan, né, na implementação do neoliberalismo. Eu preciso implementar neoliberalismo em democracias porque os muito ricos estão perdendo dinheiro com o estado de bem-estar social. Então, a gente precisa ter essa compreensão e entender o que a gente está enfrentando para saber que, bom, que tipo de estratégia se pode ter para fazer esse combate. Afinal de contas, a gente está falando de muito poder também e muita grana envolvida nisso. Sim. A gente está com o nosso tempo finalizando já, a gente precisa encerrar o nosso debate, que com certeza fica para a tua reflexão aí. Outros debates como esse devem ser feitos para a gente cada vez mais acessar a checagem das informações, porque aí é um outro desafio que se impõe também, né? Ajudar a sociedade a checar aquela informação. Gente, é um trabalho de fôlego feito pelos jornalistas, de checar entrevistas, informações, é um trabalho muito sério para poder levar a informação até você. E porque a gente vê que a desinformação, ela acaba tendo um certo padrão muitas vezes, né? Claro que a gente está vendo muita criatividade aí para tentar mudar isso, mas para a gente finalizar aí e tentar encerrar essa discussão, Thaís, que mensagem tu pode deixar para a gente aí nessa nova ordem, para a gente fiscalizar mais? Bom, prestar atenção nos contextos, né? Eu tenho falado muito que uma boa parte da desinformação nem é o inventado do zero, o criado, né? A inteligência artificial e tal. Muitas vezes é a falta de contexto ou o contexto errado. Então, a gente buscar compreender, buscar cruzar, ver se isso está em outros lugares, ver se a fonte que estão dizendo que disse aquilo realmente disse aquilo, né? Então, cuidar os contextos. Porque, normalmente, existem elementos, como eu dei o exemplo ali das doações dos caminhões. Normalmente existem fatos que realmente aconteceram, mas que eles acabam sendo tirados, né, do seu contexto. Eu queria deixar só um convite, então, para seguir o @RSVerifica. Né? O Verifica RS foi uma mobilização emergencial que a gente criou a partir da provocação de 2 jornalistas, que foram minhas ex-alunas. E, então, a Unici nos encampou esse projeto inicialmente. A gente acabou criando esse perfil unificado, @RSVerifica, enquanto que a gente reproduz as checagens feitas pelos checadores profissionais e busca informar com o foco, então, no Rio Grande do Sul, nesse momento, claro, né, nas enchentes, e também ser um canal de apoio para influenciadores que estão interessados em colocar a informação correta, porque esse é um ponto importante. A gente sabe que para muitos grupos não adianta a gente verificar, pelo contrário, aí vão dizer que a gente está causando, né, o oposto, enfim, então tem esse problema, né? Então a gente sabe que quem quer procurar informação precisa desses lugares, precisa desses canais, então o RS Verifica também tem esse propósito de servir para influenciadores também, né, e para a população em geral encontrar informação checada nesse momento. E daqui para frente serão muitas outras, né, ações, com certeza. Obrigado, Thaís. @RSVerifica. Isso mesmo. Laura, hoje de manhã estava vendo uma entrevista em que uma jornalista falava também sobre... Vou ver uma notícia? Respira. Acho que além da gente duvidar, vamos respirar junto para poder entender essa informação, né? Exatamente. Respira, verifica se aquela fonte tem credibilidade. Há bons influenciadores também, acho que a gente tem que fazer essa justiça, né? Nem todo influenciador desinforma, há influenciador que tem essa preocupação de checar. Nós estamos com essa campanha, convido vocês a seguirem as redes da ARI. E eu queria dizer, complementando o que a Thaís já trouxe sobre o jornalismo, sobre a checagem que nós fazemos no jornalismo profissional, que jornalismo é prestação de serviços, né? E que ele está cumprindo muito bem, inclusive, esse papel nesse momento para a nossa população. A gente tem visto aí alguns jornalistas se agigantarem nesse trabalho, né? Alguns jovens jornalistas, ex-alunos nossos, inclusive, que estão fazendo trabalhos brilhantes. Ontem mesmo eu vi um debate numa rádio e se colocou uma foto de uma família que foi encontrada na rodoviária e havia pessoas questionando sobre a privacidade da família, mas naquele momento o objetivo era que aquela foto chegasse na família, que talvez tenha perdido tudo, e que aquela foto vai ser importante. Então, esses limites éticos, né, também existem, né, do que pode, do que não pode. Então, não esquecer isso, né, que é prestação de serviço e que existe método e acompanha lá na ARI tudo que a gente está fazendo para valorizar o jornalismo profissional. Nós teremos também vários debates ao longo do mês de maio e junho para discutir fake news e vocês podem acompanhar nas nossas redes também. Obrigado, Laura. Mais debates ainda. Agora, falando sobre isso aí, da ética, mais um debate que rende aí para a gente discutir. Obrigado, bom trabalho. Mário. Sabe que eu vinha no caminho aqui e estava escutando
uma propaganda da OAB, muito interessante sobre o pagamento. Olha, cuide, não pague boletos via redes sociais, enviados por redes sociais, contate seu advogado na dúvida, ou pague apenas em órgãos oficiais. E eu vim pensando, como que a gente pode dizer para as pessoas qual é o nível de cuidado que elas precisam fazer ao receber uma informação, especialmente antes de repassar. E eu acho que a gente pode fazer essa analogia e dizer o seguinte: olha, quer ser responsável com a informação, tenha o mesmo nível de responsabilidade que você teria para pagar um boleto. Boa. Você só paga um boleto se você tem certeza absoluta que aquele boleto está sendo pago ao credor adequado e que você realmente tem o dever de fazer esse pagamento, então que ele é real, verdadeiro, confiável. Ele tem uma fonte confiável. Então, quando você receber uma notícia, especialmente a partir de uma rede social, faça a verificação, desconfie, faça uma verificação. Mas como que eu faço a verificação? Bom, 2 caminhos. Primeiro, jornalistas, especialmente jornalistas e meios de comunicação, já com reconhecida credibilidade. E aqui, se é grande, pequeno, médio, às vezes você tem uma cidade pequena, eu sou de Pelotas, por exemplo, tinha diversos jornalistas iniciantes ou então já com uma longa trajetória, mas que tinham um nicho específico, com um público local, mas com reconhecimento, com credibilidade, ou então órgãos oficiais. Exato. Então, reconhecer a credibilidade. Você pode acompanhar, avaliar notícia por influenciadores, por redes sociais, por grupo de WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas antes de acreditar na informação e especialmente antes de repassar, reproduzir essa informação, faça a checagem. Cuide da informação de uma forma tão cuidadosa como você cuida do seu dinheiro. Então, só repasse se pense, olha, se fosse um boleto, eu pagaria esse boleto, eu não pagaria esse boleto, então não repasse a informação. Tá mexendo no dinheiro da gente aí. Vou levar para ali essa ideia, gostei. Obrigado, queridos, a presença de vocês. Então é isso aí. Duvide, respire, verifique a informação. Muito obrigado pela sua companhia. Dá para rever este programa no nosso canal do YouTube. Mais informações no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tchau!